Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Lucas Smith e hoje eu vim aqui comentar com vocês sobre a minissérie da HBO que terminou bem recentemente, acho que semana passada, se eu não me engano, que foi a série Chernobyl, que conta nada menos do que a história do maior acidente nuclear da história da humanidade, que aconteceu na cidade de Chernobyl, lá na União Soviética, no dia 26 de abril de 1986. É uma data que você nunca mais vai esquecer depois que assistir essa minissérie. E para quem não conhece a história de Chernobyl, que eu acho muito difícil de acontecer, mas é um acidente que realmente aconteceu na vida real lá em 1986, na União Soviética. E a série foi baseada nos relatos históricos, entrevistas e vários fatos que ocorreram naquela época. A série se baseia, tem os personagens com os nomes reais de tudo que aconteceu, passo a passo, até que acontecesse aquela explosão e principalmente o que aconteceu depois da explosão. Quais foram as consequências, o que eles fizeram para conter aquilo, para diminuir o máximo os danos, quantas pessoas foram afetadas provavelmente com essa explosão. Eu vou comentar tudo aqui com vocês e eu vou começar esse vídeo falando um pouco desse acidente, só para você se situar, caso você ainda não saiba. Mas eu vou tentar fazer um resumo bem rapidão para falar mais da série do que da história em si. Chernobyl é o nome de uma cidade que hoje fica na Ucrânia, só que naquela época, em 1986, a Ucrânia não existia. Era um distrito, era um pedaço ali, uma parte da União Soviética, que inclui a Rússia e vários outros países que tem em volta ali hoje, que se separaram um pouquinho depois desse acidente de Chernobyl. Nessa cidade tinha uma usina nuclear. Essa usina nuclear ela servia para gerar energia para toda a União Soviética. Certo? Até aí? Tranquilo. Nessa usina nuclear tinham 4 reatores, que cada um desses reatores tem muita radioatividade, tem todo um sistema através de água, vapor ali, etc, para conseguir gerar essa energia. E o quarto núcleo, ele foi instalado, ele começou a ser usado, ele foi inaugurado em 1983, 2 anos e meio mais ou menos antes dessa explosão. Só que foi um reator que foi meio que inaugurado nas pressas. Eles não conseguiram fazer todos os testes de segurança possíveis antes da inauguração. Por quê? Porque pressa, falha do governo ali, que queria fazer do jeito mais barato possível, vamos fazer do jeito que dá e vamos inaugurar logo para tentar ganhar essa corrida de evolução industrial, evolução armamentista e tudo mais, que era uma guerra que acontecia entre eles e os Estados Unidos. Então eles queriam ser melhores, queriam fazer essa usina rápido e tal, e acabaram colocando esse quarto reator para funcionar sem fazer os testes necessários. Só que eles iam ter que fazer esses testes em algum momento. Por quê? Qual que eram esses testes? A usina nuclear, ela precisa de energia elétrica para funcionar e gerar mais energia, certo? Só que, e se der um apagão, se der um blackout ali na região da usina, como é que ela vai funcionar para gerar mais energia para o resto do país, para uma grande parte lá da União Soviética? O que eles iam fazer? Então eles instalaram alguns geradores nessa usina, porque se acabasse a luz ia ter os geradores e ia tudo continuar funcionando normal. Só que o problema é que esses geradores eles demoravam em torno de 1 minuto para ligar. Então eram 60 segundos com os reatores funcionando, com uma carga muito grande, etc., sem energia. E é muita coisa, era muito perigoso, isso podia causar um desastre nuclear. Então eles precisavam fazer uns testes de segurança para saber como que aquele reator ia reagir, como que ia funcionar nesses 60 segundos sem energia elétrica. Deu para entender? Até aqui? Então, esse teste que eles tinham que fazer era um teste para simular um apagão só nesse reator número 4, abaixar um pouco a potência dele, etc, para ver como que ele ia funcionar durante esses 60 segundos. Esse era o teste que eles tinham que fazer. E eles já tinham feito esse teste 3 vezes antes e os 3 testes tinham dado errado. Só que na 4ª vez que eles foram fazer o teste, não foi só o teste que deu errado, foi um monte de coisa que é mostrada na série que eu não vou ficar falando para não prolongar demais. O que vocês precisam saber é que a usina nuclear, aquele reator número 4, ele não estava em condições de fazer esse teste. Só que um dos maiores responsáveis naquele momento, ele falou, a gente vai fazer mesmo assim, porque eu sou muito antigo aqui, e eu que mando, e a gente vai fazer e ponto. Então, eles acabaram tendo que seguir com esse teste. E o que eles precisavam fazer? Eles tinham que diminuir a potência do reator para 25% da potência dele. Porque com 25% eles conseguiriam fazer os testes sem correr nenhum tipo de risco muito grande. Então eles começaram a diminuir essa potência ali no horário que eles iam fazer o teste. Só que quando eles chegaram perto ali do 25%, eles meio que perderam o controle e essa potência continuou diminuindo e caiu para menos de 1% da potência do reator. E aí com a potência muito baixa, os sistemas de segurança que o reator tinha não iam conseguir deixar que essa potência subisse de volta para 25% para eles conseguirem fazer os testes.
Porque o sistema de segurança, ele fica jogando água, fica jogando boro, um monte de produtos para que o núcleo do reator seja resfriado, porque ele não pode ficar muito quente. Então o que eles decidiram fazer? Desligar os sistemas de segurança para tentar subir de novo a potência para uma faixa ali de 25%. Então eles desligaram toda a segurança daquele reator, desligaram tudo que mantinha o núcleo resfriado para conseguir subir para 25% e ligar depois. E tava dando certo, começou a subir bem devagarzinho, porque tinha que ser muito devagar, só que eles perderam o controle de novo. Então esse reator ele começou a subir a potência e chegou na sua potência máxima sem nenhum tipo de sistema de segurança ligado. Isso era muito perigoso. Mas foi o que causou a explosão? Não foi o que causou a explosão ainda. Porque o que acontece? Ali na sala de controle desse reator número 4 tinha um botão de emergência que eles chamam de AZ5, AZ5. E esse botão, ele era o suficiente para desligar, para jogar um monte de coisa para resfriar o núcleo de uma vez, para desligar de vez o reator. Assim, botão de emergência, tá? A gente tá... Puta, mano, tá prestes a ter um acidente nuclear. Vamos apertar esse botão de emergência que vai ficar tudo suave. Só que o que eles não sabiam, e aí é que tá, que a culpa não é totalmente deles, é que esse botão de emergência, quando ele foi feito, eu vou tentar explicar de uma forma muito leiga para vocês, até porque eu não sou especialista no assunto. Mas o que acontece? Você tem um produto químico chamado boro, que ele é jogado no reator, que ele faz parte do sistema de segurança. Esse boro é meio tipo uma areia. Eles jogam em cima para poder resfriar o reator, para poder resfriar o núcleo ali, etc, para poder baixar a temperatura. E esse botão de segurança, ele é jogar tipo muito desse boro lá para conseguir resfriar de uma vez, né, para eles não correrem nenhum tipo de risco. Só que o problema é que nesse sistema de segurança, o que eles não sabiam é que antes do boro chegar, o sistema de segurança ia liberar algumas pontas de grafite. E o grafite ele causa uma reação no núcleo, na radiação que tem ali dentro do núcleo do reator. Então, antes do boro chegar, chegou primeiro o grafite, que causa uma reação totalmente contrária do boro em um núcleo que já estava na sua potência máxima sem nenhum tipo de segurança. Ou seja, o negócio já estava muito perigoso, eles jogaram meio como se fosse um pavio aceso no meio de um monte de pólvora. Basicamente isso, e foi assim que causou a explosão desse núcleo, desse reator número 4, lá em Chernobyl, liberando toneladas de radiação na atmosfera da União Soviética e que o vento fez o favor de levar também para outros países, atingindo aí milhares e milhares e milhares de pessoas. Foi isso que aconteceu no acidente de Chernobyl. Muita gente que teve contato mais direto ali morreu tipo em poucos dias, 1, 2, 3 semanas ali no máximo. Só que as pessoas dos países vizinhos e cidades ali em volta, que receberam essa radiação através do vento, muitas morreram em pouquíssimos anos. A vida deles foi muito encurtada, porque ficaram com câncer, com problemas nos órgãos, falência múltipla de órgãos. Teve um monte de consequências para as pessoas que estiveram no caminho aí dessa radiação levada pelo vento. E o maior problema, talvez, disso tudo é porque, tudo bem, teve toda a explosão, tem todos os culpados ali, que inclusive é citado tudo isso na série. Só que o problema é que a União Soviética, quando explodiu, ela não avisou ninguém. Só foram descobrir mais de 2 dias depois, porque a radiação começou a chegar em outros países, na Suécia, Bielorrússia, um monte de coisa ali. Eu nem sei onde fica a Bielorrússia, mas mostra também na série. E eles começaram a receber sinais de alerta de radiação. As outras usinas, né, que estavam a 200, 400 km de distância, começaram a receber sinais de alerta. E todo mundo pensou que eram só as próprias usinas, mas eles checaram e falaram, não, nossa usina tá suave. Qual que é a usina mais próxima? Chernobyl. Ligaram lá, como é que tá em Chernobyl? Tá suave, aqui não aconteceu nada. Eles ficaram escondendo isso por mais de 2 dias, até que a notícia acabou se espalhando, e os Estados Unidos, eles usaram satélites para tirar umas fotos ali da região de Chernobyl, e viram que o teto ali da usina estava explodido, que estava saindo muita fumaça, etc. E aí sim, foi revelado para o mundo que tinha acontecido esse acidente. Só que todo mundo achou que era uma coisa não muito grave, sabe? Ninguém sabia ao certo que era o núcleo que tinha explodido. Então todo mundo achou que as consequências seriam muito pequenas, porque já tinham acontecido acidentes anteriores em outras usinas nucleares. Uma, inclusive, que tinha sido a maior delas, foi em Fukushima, no Japão, e tinha tido muito pouca consequência, sabe? Não foi nada muito grave porque não tinha sido o núcleo. Dessa vez foi o núcleo e a União Soviética não contou pra ninguém. Então, ao não contar pra ninguém, nenhuma cidade, nenhum país, nenhum lugar foi evacuado e as pessoas não puderam se proteger. Por isso que milhares e milhares de pessoas foram infectadas por essa radiação. Esse é o acontecimento de 1986. É isso que aconteceu na vida real e é isso que é retratado na série que eu vou falar pra vocês um pouquinho agora. E se você se interessou por essa história, tá gostando do vídeo até aqui, gostou de todas as informações que eu trouxe pra você, antes de começar a falar da série, então já se inscreve aqui no canal. Eu sei que você ainda não é inscrito, tem muita gente que assiste os vídeos aqui sem ser inscrito, então se você é novo, se inscreve aqui, não vai te custar nada, de graça. Desce um pouquinho a tela, clica no inscrever-se, deixa seu like também, que ajuda bastante a divulgar esse vídeo, para que outras pessoas possam conhecer esse vídeo, essa série de Chernobyl,
produzida pela HBO. E um outro jeito de ajudar bastante também na divulgação do canal é pegar, aqui embaixo tem um link chamado compartilhar. Você clica nele, joga pelo WhatsApp, pelo Facebook, Twitter, pra galera poder vir também assistir esse vídeo e conhecer o meu canal, que estamos muito perto dos 30 mil inscritos. Eu conto muito com a sua ajuda para conseguir bater essa meta, que faltam pouquíssimos dias para acontecer. Então me ajuda aí, vamos todo mundo junto chegar a esses 30 mil inscritos. E enquanto você se inscreve, deixa seu like e compartilha com todo mundo, vou continuar falando para vocês. Na verdade, vou começar a falar agora da série produzida pela HBO. Essa é uma minissérie que ela é o típico exemplo do porquê que a HBO é considerada um selo de qualidade. Porque, mano, essa minissérie ela é incrível, ela tem uma produção, mano, sensacional, o elenco impecável, sabe, efeitos especiais, visuais, etc. Mano, é tudo muito bom, definitivamente recebe o selo HBO de qualidade. E eu sei que esse selo agora tá perdeu um pouquinho da sua credibilidade por causa do final de Game of Thrones e tal, mas se você tá pensando nisso, assim que eu falei do selo de qualidade de HBO, se você pensou em Game of Thrones, eu vou te dar um recado muito importante com um segredo, não conta pra ninguém. Mas HBO é muito mais do que só Game of Thrones. Tem muitas produções de qualidade e Game of Thrones é uma produção de qualidade, cara. A gente não pode ignorar todas as temporadas anteriores. É porque teve um final bosta. Acontece, né? Quem nunca errou, que produtora que nunca errou, que atire a primeira pedra. Infelizmente eles tiveram esse erro, mas eles têm várias outras séries muito boas, sensacionais e que são, sim, exemplos pra gente levar pra fora, e Chernobyl é uma dessas. A produção, mano, foi sensacional, acho que do começo ao fim teve uma evolução muito boa durante esses 5 episódios, que foram apenas 5 episódios exibidos. Ela começa ali falando do pós-acidente, ela começa 1 segundo após o acidente, 1 segundo após a explosão. Acidente, né? Porque teve alguns culpados ali, foi muito mais falha humana do que falha operacional, mas começa logo após essa explosão, todas as atitudes, as coisas que eles fizeram para tentar conter aquela explosão, tentar conter a radiação, e aos pouquinhos foi mostrando as consequências, tudo o que foi acontecendo, a negação que as pessoas estavam o tempo todo, tipo, mano, não é nada demais, não pode ser, é impossível explodir o núcleo. Eles demoraram muito para conseguir se convencerem de quem tinha sido o núcleo da usina nuclear que tinha explodido, porque ninguém sabia explicar como aquilo aconteceu. Então, se ninguém sabe explicar, é porque não dá para acontecer. É isso que eles achavam que era verdade, mas foi muito mais profundo do que isso, e ao longo dos episódios vai mostrando como eles fizeram para tentar conter tudo isso, e chegando mais pro final da série, eles mostram as consequências, vai dando alguns saltos de meses em meses, que foram algumas atitudes que eles foram tomando, até o último episódio, que aí sim eles voltam alguns minutos antes da explosão, algumas horas antes da explosão, para conseguir explicar o que aconteceu, que é basicamente isso que eu expliquei para vocês no começo do vídeo, só que tem muitos outros fatores inclusos nessa explicação, então vale muito a pena assistir. Eu não dei spoiler, porque tem muito mais coisa envolvida nessa história. Só que, mano, eu falo pra vocês que a produção foi impecável, porque, primeiro, começando pelo figurino e cenário ali, se você comparar com as coisas da vida real, porque tem foto, tem vídeo, tem um monte de coisa da vida real, e tá idêntico tudo, tanto a usina, a sala de controle, o uniforme deles, os personagens principais estão iguaizinhos, os figurinos deles também, a cara e tudo mais. A cidade que ficava próxima ali de Chernobyl também, que é a Pripyat, era uma cidade para os trabalhadores da usina morarem. Eles com as famílias deles, crianças, animais, etc. Eles moravam na cidade, ficava a poucos quilômetros de distância de Chernobyl, para que eles conseguissem trabalhar na usina sem ter que viajar, vindo muito de longe e tal. Então essa cidade foi construída para eles. E até essa cidade, mano, tá igualzinha, vários momentos, vários prédios e parques, etc. Tá igualzinho na série, como era na vida real. Se você for comparar alguns vídeos, você vai perceber isso. Então a produção, ela foi muito detalhista em cada momento desses 5 episódios. Outra coisa também que tem que bater palma, mas que eu deixo um alerta aqui pra vocês, um alerta de desconforto, porque mostra muitos funcionários, principalmente bombeiros, e os operários ali da usina, eles tiveram um contato muito próximo com uma enorme quantidade de radiação. E isso altera a química do DNA deles e faz com que a pele meio que se desgrude, sabe? Vai derretendo. Mano, é muito feio, tá? Principalmente no segundo e no terceiro episódio, aparecem umas cenas muito feias de algumas vítimas, a ponto de eu virar o rosto. E eu não me incomodo muito fácil com esse tipo de cena. Só que eu não conseguia olhar porque é muito desconfortável, cara, muito desconfortável. Tem uma cena que um cara que ele já tá muito queimado, ele já tá sem as pálpebras, então tipo, ele tá deitado assim todo queimado e ele não fecha o olho, ele não pisca. É muito difícil de assistir, então se você tem uma certa sensibilidade com esse tipo de coisa, cuidado, dá pra você assistir a série mesmo assim, dá pra aproveitar, mas cuidado, tá? Só isso que eu te falo. Só que essa caracterização, mano, ela é perfeita, tem muita coisa, inclusive tem uma cena que alguns bombeiros eles chegam no hospital depois de eles tentarem porque quando explodiu ficou pegando muito fogo.
E demorou alguns dias, mas eles conseguiram apagar esse fogo que estava pegando lá da usina. Só que mesmo depois que apagou o fogo, a radiação continuou saindo, tanto que está saindo radiação até hoje, e eu vou explicar isso mais no final do vídeo. Só que os bombeiros conseguiram apagar esse fogo, mas eles tiveram um contato muito próximo com a radiação, eles estavam ali. A usina está pegando fogo aqui, eles estavam ali jogando água. Então eles receberam uma radiação muito grande, porque até então ninguém sabia da gravidade real daquela radiação. Então os bombeiros estavam ali sem nenhum tipo de proteção além da roupa deles de fogo. Então quando eles foram pro hospital, porque começaram a vomitar, começaram a passar muito mal, e esses foram os que morreram em pouquíssimos dias depois desse contato, eles foram pro hospital e as enfermeiras falaram, não, tira a roupa porque a roupa tá muita radiação, etc. E tiraram as roupas dos bombeiros e colocaram lá num quarto e trancaram. Essas roupas, elas estão lá até hoje. Estão com uma radiação altíssima até hoje, 30 anos depois do acidente, mais de 30 anos depois do acidente. Para você ver como a radiação realmente foi forte, mano. Se você encostar em alguma das coisas lá da área de Chernobyl ali até hoje, você pega uma radiação muito forte e corre o risco de morrer em pouquíssimo tempo. Então foi um negócio muito pesado, por isso que até hoje é conhecido como o maior acidente nuclear da história da humanidade. E aí você talvez tenha pensando, mas caramba, foi maior do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki? Foi maior do que as bombas de lá. Pra você ter noção, a potência da radiação que soltava na usina, depois dessa explosão de Chernobyl, equivalia mais ou menos a uma bomba daquelas de Hiroshima e Nagasaki por hora. E o negócio queimou por meses antes que conseguissem, de fato, fechar e fazer uma proteção ali. Então, durante meses, é como se a cada hora fosse soltada uma bomba daquelas de Hiroshima e Nagasaki no ar. Né? Não chegou a pegar no chão, mas a equivalência não da explosão em si, mas da radiação soltada por essa explosão de Chernobyl. Olha o nível, mano. Era muita radiação. E as pessoas estavam muito próximas ali, principalmente nos primeiros dias, o que, obviamente, custou a vida de muita gente. E é muito louco porque são só 5 episódios, é 1 hora mais ou menos cada episódio. Só que a imersão que você tem nessa história, ela é tão grande, cara, porque é muito real tudo o que tá acontecendo. Não é um negócio que você olha e fala, caramba, mano, como que isso é possível? Porque você entra na história, você participa daquele momento. De tão real, sabe? De tão próximo que eles contam cada um dos detalhes, é muito bem detalhado. E você vai acompanhando passo a passo de toda a agonia, todo o sofrimento das pessoas tentando parar tudo aquilo. E você fica, mano, que tenso, sabe? Você fica se sentindo estranho, impotente, de você não pode fazer nada. Só que é um negócio que já aconteceu há muito tempo, então é óbvio que você não pode fazer nada. Só que você parece que quer ir lá ajudar, você quer contar para as pessoas, sai daí, você vai morrer se você continuar aí. Sabe? É aquele tipo de série que te faz isso. E Chernobyl, essa produzida pela HBO, ela consegue te trazer esse sentimento, essa emoção de você se preocupar com os personagens e de ficar com raiva de alguns, principalmente pelos responsáveis dessa explosão. Porque, como eu disse, o reator número 4, naquele momento, ele não estava em condições de receber aquele teste. Só que o responsável da usina naquele momento, que eu esqueci o nome dele agora, mas que mostra muito ele na série, ele poderia ter adiado o teste. Ele poderia falar, não, gente, não estamos em condições, outro dia a gente faz. Só que ele ficou insistindo. Se ele não tivesse insistido, teria evitado esse acidente, sabe? Mas ele insistiu, né? Ele ameaçou alguns funcionários mandar embora porque não estavam obedecendo as ordens dele, etc. Ele sabia dos riscos. Só que muito provavelmente ele também contava com um botão de emergência como um escape ali, caso alguma coisa desse errado. E ele não sabia que aquele botão de emergência soltaria o grafite que causaria a explosão no final das contas, porque aquilo nunca foi passado para ele, porque no manual da época dos primeiros testes, porque não foram feitos todos os testes, mas foram feitos alguns, e nessa época dos primeiros testes, que foi detectado esse grafite e tudo mais, não foi colocado no manual, foi retirado. Tinha 2 páginas que contavam sobre isso, só que essas páginas foram retiradas, então ninguém que trabalhava na usina ficou sabendo disso. E por que essa informação nunca chegou nele? Porque o governo da União Soviética na época, eles quiseram fazer da forma mais barata possível, mas não quiseram divulgar para outras pessoas, para que ninguém ficasse sabendo que eles estavam meio que cagando para algumas seguranças que eles deveriam ter tomado. Então, se for considerar, dá uns 70% de falha humana por causa do responsável lá e 30% de falha operacional, porque o mecanismo ali ele não sabia, ele não tinha conhecimento daquilo. Porém, aqueles 30% do mecanismo que ele não tinha conhecimento, o governo tinha e não passou para ele. Então podemos considerar que sim, foi 100% falha humana esse acidente de Chernobyl. E como eu disse, a imersão nessa série ela é tão grande que é aquele tipo... Sabe aquela série que você assiste e fica com ódio de algumas pessoas? Você fala que filho da puta, tomara que se ferre muito. Esse é o tipo de série. Porque esse cara é responsável, você vê que ele é muito filho da puta. E que ele tem uma responsabilidade muito grande nesse acidente que ele poderia ter evitado.
Mas se por um lado essa imersão na série faz a gente ficar com raiva de algumas pessoas, tipo esse responsável da usina, que a gente fica com muita raiva dele, por outro lado a gente começa a ter um pouco mais de fé na humanidade, porque a partir do caos vários heróis surgiram. Mano, teve muita gente que entregou as vidas deles pra salvar a vida de milhares de outras pessoas que nem sabiam o que estava acontecendo. Muitos bombeiros eles sabiam do risco que eles estavam correndo na hora de apagar o fogo lá da usina, mesmo assim eles estavam lá. Os funcionários da usina também sabiam do risco que eles estavam correndo, mesmo assim eles fizeram o possível para conseguir conter ali toda aquela radiação, pelo menos o que estava ao alcance deles. Inclusive, em um determinado momento que eles estavam tentando conter o fogo, tentar conter essa radiação, a usina, o reator número 4, ele estava prestes a explodir. Em coisa de 2 ou 3 dias no máximo, ele iria explodir e ia acabar pegando um raio de 30 km só na explosão, fora a radiação que ele ia soltar. E só que nesse raio de 30 km tinha os outros 3 reatores daquela mesma usina de Chernobyl, o que causaria uma explosão 4 vezes maior do que aquela que já tinha acontecido. E isso poderia devastar uma grande parte, se não todo, o continente europeu. Olha quantos desses milhares de vítimas que aconteceu no ano passado poderiam ter sido milhões ou até bilhões se não fossem alguns heróis que surgiram no meio desse caos. Essa explosão maior, ela só foi evitada porque 3 heróis, que o nome deles eu vou deixar aqui embaixo, eles precisam ser lembrados muito porque eles arriscaram as vidas deles, eles sabiam que eles estavam prestes a morrer em pouquíssimos dias se eles se voluntariassem a fazer o que pediram para eles, que era entrar por baixo da usina, em uma parte de água lá, para conseguir liberar algumas bombas e soltar a água que estava cheia no tanque lá. Porque se o núcleo derretesse e encostasse nessa água, era o que causaria a explosão. Então aquela água precisava ser esvaziada dali debaixo do núcleo. E eles entraram lá, sabendo que a água já estava contaminada, sabendo que eles poderiam morrer a qualquer momento. E eles fizeram isso mesmo assim. E salvaram a vida de milhões de pessoas. Fora várias outras pessoas que surgiram nesse meio do caminho, principalmente um que é um dos protagonistas dessa série, que é o Valery Legasov. Ele é um professor de física, sabe? Ele é só um físico nuclear, ele não manja nada de muita coisa, mas de física ele manja muito. E ele foi o primeiro que percebeu que o núcleo tinha explodido, que não era uma coisa simples. Porque tava todo mundo falando, não, uma radiaçãozinha de boa, é uma radiação que está sendo liberada, é equivalente a um raio-x do peito, então tá suave, a gente não precisa, né, ter tanto cuidado assim, não precisa entrar em pânico, não precisa contar pra ninguém. E ele, lendo os relatórios, foi ele que percebeu e enfrentou vários diplomatas, vários governantes muito perigosos da União Soviética, muito perigosos não, mas muito poderosos da União Soviética. Ele bateu de frente com eles e falou, não, a gente tem que verificar, foi o núcleo que explodiu nessa porra e todo mundo vai morrer, vamos lá. Ele, tipo, sabe, ele enfrentou o pessoal e ele poderia se ferrar muito, porque ele bateu boca com os caras até que conseguiu convencer os líderes lá. E aí ele foi com um dos governantes ali até lá e realmente detectaram que o que tinha explodido foi o núcleo, então o perigo que eles achavam que não era nada demais era muito maior. E aí graças a ele, principalmente, e graças ao governante que acompanhou ele, que tinha uma certa credibilidade, conseguiu falar, não, mano, deu toda a assistência que esse professor precisava e levou as informações de volta lá pro governo e falou, não, realmente deu merda. E aí nele todo mundo acreditou, porque ele não tinha por que mentir. Não que o professor tivesse também, mas enfim. Então ele, que é o Boris, ele é mostrado na série, e o Legasov, os dois juntos, mano, eles se arriscaram muito, eles ficaram infectados também por essa radiação, mas eles colocaram a vida deles em risco para salvar a vida de milhares ou milhões ou bilhões de pessoas. E eles são pessoas, é o tipo de pessoa que a gente tem que lembrar pro resto de nossas vidas. Tudo bem que você que me assiste provavelmente mora aqui no Brasil, América do Sul, então, né, provavelmente a gente não seria atingido, mas vai saber. Vai que depois de devastar o continente europeu inteiro, o vento não trouxe essas coisas pra cá. Mano, era um perigo que ninguém conseguiria calcular, provavelmente. Então, ainda bem que isso foi contido, entre aspas, pelo menos. Então, a série, ela é perfeita, mano. Ela é perfeita do começo ao fim. É 5 horinhas que você nem sente passando. E ela é muito mais do que uma boa produção, sabe? Muito mais do que uma produção impecável, do que um elenco, um figurino e efeitos bons. Ela é um serviço de utilidade pública, porque faz parte da nossa história tudo isso. E você vê aquilo... Eu já estudei sobre Chernobyl na escola, eu já tinha visto alguns vídeos, inclusive tem um vídeo muito bom do Castanhari lá do canal Nostalgia, que ele vai nessa cidade que eu falei dos moradores, dos trabalhadores da usina, ele vai nessa cidade, mostra como que tá lá até hoje, etc. E tem vários vídeos bons assim, só que a série, ela contando todos os passos, mostrando personagem por personagem, pessoa por pessoa, que viveu tudo que aconteceu de fato, é muito diferente, cara. E é muito bom, é um negócio que vai ser inesquecível. Você vê tudo isso acontecendo
é inesquecível, porque faz parte da história da humanidade. E a gente precisa conhecer a nossa história para que tudo isso não se repita. Então, assim, para mim a série, ela foi perfeita, tanto nesse serviço de utilidade pública, como eu falei, como na produção. Ela serve como entretenimento, mas serve como essas informações que a gente precisa saber sobre a nossa história e sobre um dos piores, na verdade, acontecimentos na história da humanidade, principalmente da humanidade recente. Isso dificulta um pouco a gente se chamar de raça evoluída, porque, mano, a gente vê, sabe, que a arrogância, a mesquinharia de alguns causou a morte de milhares. Isso nos dá um pouco de raiva, sabe, do ser humano. Só que ao mesmo tempo, como eu disse pra vocês, vários heróis surgiram. Então restaura um pouco a fé, então acaba trazendo esse equilíbrio. Mas ela, como entretenimento também, ela é muito foda. Assim, do começo ao fim, sensacional. E eu recomendo muito que vocês assistam Chernobyl, a série da HBO. É uma minissérie que definitivamente você nunca mais vai esquecer. E é isso, essa é a série Chernobyl. Ela traz um desconforto, mas é um desconforto necessário. E talvez a pior das coisas que aconteceu, de todas as coisas difíceis de ver nessa série, acho que o mais difícil foi ver a morte dos cachorros. Quem já assistiu sabe do que eu tô falando, quem não assistiu, assista, mas talvez tenha sido a parte mais difícil da série. Porque mata os seres humanos, extingue a humanidade, mas não mexe com meus doguinhos. Foi bem difícil de assistir, mas dá pra entender devido à circunstância daquele momento. Então, assistam Chernobyl, uma produção da HBO de apenas 5 episódios, mas que foi excelente e um exemplo de tudo que eu venho falando aqui há muito tempo, de que quantidade de episódios não significa qualidade. Não é porque uma série tem 22 episódios que ela é melhor do que 5, porque se a história pode ser contada em 5 episódios é mais do que o suficiente. Não precisa estender mais do que isso e deixar a história arrastada pra gente poder assistir. Foi perfeito do começo ao fim, acho que foi o número de episódios necessários para conseguir contar essa história. Então, se você já assistiu essa série, eu quero saber o que você achou, qual foi a sua parte preferida, qual foi a parte mais difícil de assistir. Esqueci de falar alguma coisa importante dessa série? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Se você ainda não assistiu, me conta aqui nos comentários se você ficou com uma vontade de assistir, porque eu gosto de saber quando eu consigo instigar uma vontade em vocês de assistir alguma série. Deixa aqui nos comentários se você ficou com vontade, e pra quem já assistiu ou pra quem ainda vai assistir, eu recomendo que quando acabar a série, que aliás no final conta vários fatos da história real, né, que aconteceu com cada uma das pessoas, etc. E quando vocês terminarem essa série, vai lá no canal Nostalgia, no canal Castanhari, é o Nostalgia História. Já deve ter 1 ou 2 anos mais ou menos esse vídeo, e assiste o vídeo que ele foi até Chernobyl. Ele chegou perto da usina, que eu falei pra vocês que ia falar o que aconteceu. Eles criaram meio que uma proteção, que eles chamam de sarcófago, pra conseguir conter essa radiação. Eles fizeram isso em dezembro, tipo, muitos meses depois da explosão. E aí, recentemente, há poucos anos atrás, eles criaram um novo sarcófago que vai durar mais ou menos uns 100 anos ali. E aí, depois que acabar esse tempo, eles vão ter que trocar e colocar um novo sarcófago, porque a radiação vai continuar sendo solta por pelo menos uns 20 mil anos ainda. Então, assim, é bem tenso toda essa história, mas vai lá assistir, que ele foi nessa usina, ele foi lá perto, ele foi na Pripyat, que é a cidade ali dos trabalhadores da usina. É sensacional esse vídeo, vai complementar muito tudo aquilo que a gente viu na série. Assiste lá, é um vídeo muito legal. E se você gostou desse vídeo aqui, deixa seu like aqui, se inscreve clicando nessa bolinha. E tem muitos outros veredictos que tá saindo e muitos outros ainda pra sair aqui nesses próximos dias aí. Tem uma playlist aqui em cima de veredito, vai lá conferir pra continuar aqui pelo canal. E tem um outro vídeo aqui embaixo, caso você queira ver também. Muito obrigado por ter assistido o vídeo aqui até o final. Até a próxima e valeu!